Olá! Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, assim, com 1000 coisas pra fazer, mas aí no fim do dia parece que nada realmente importante andou? Sei bem como é. Aquela mistura de sobrecarga com, sei lá, subutilização? É uma armadilha muito comum hoje em dia, né? A gente tenta abraçar o mundo, mas acaba, dispersando nossa energia. Totalmente. E é justamente sobre uma alternativa para isso que a gente vai conversar hoje, com base nas ideias de um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown. Exato. E a proposta aqui, é importante dizer, não é fazer mais em menos tempo, sabe? Aquela coisa de superprodutividade. É bem diferente. É outra pegada. É fazer menos, mas fazer melhor. Focar só naquilo que é essencial de verdade. Como que a gente pode aplicar isso pra, sei lá, sair dessa correria sem fim e sentir que tá realmente contribuindo onde importa? Vamos investigar isso juntos? Acho que o ponto de partida é entender a diferença, fundamental entre quem vive o essencialismo e quem não vive. O não essencialista, ele tá sempre sendo puxado para tudo quanto é lado, sabe? Dizendo sim para tudo, com medo de perder oportunidade ou de desagradar alguém. No material que a gente viu, tem um caso bem interessante de um executivo que estava exatamente assim, exausto, frustrado. Ah, sim. Lembro desse exemplo. E o conselho que ele recebeu foi quase radical. Comece a agir como se fosse um consultor dentro da sua própria empresa. Ou seja, avaliar cada pedido com um olhar bem crítico, né? Isso, perguntando, isso aqui é realmente a coisa mais importante que eu deveria estar fazendo agora com o meu tempo, com meus recursos? E ele começou a dizer não. Não para coisas que não eram essenciais e com critérios cada vez mais rígidos. E o surpreendente foi que, em vez de perder espaço, nossa, ele ganhou mais respeito dos colegas. É contraintuitivo, né? Mas acontece. O desempenho melhorou, ele recebeu um bônus alto e, talvez o mais importante, ele recuperou a vida, pessoal. Voltou a ir para casa mais cedo, a desligar o celular, essas coisas. Faz todo sentido. É aquela diferença clássica entre espalhar energia, avançando 1 milímetro em 1 milhão de direções, como diz o autor, e concentrar essa mesma energia em poucos pontos que são vitais. O próprio autor, o McKeown, ele conta como aprendeu isso do jeito mais difícil, né? Ah, a história da filha nascendo. Ele foi para uma reunião de cliente no dia em que a filha nasceu, por pressão. Assim, não ganhou respeito nenhum com isso e ainda perdeu um momento que não volta mais. É um soco no estômago essa história. A lição ficou clara ali. Se a gente não define as nossas prioridades, o mundo define por nós. E geralmente não é a nosso favor. Isso conecta muito com o que ele chama de paradoxo do sucesso. Sabe, às vezes o sucesso inicial abre tantas portas, tantas oportunidades, que a pessoa começa a dizer sim para tudo. E aí perde o foco. Exatamente, perde justamente o foco que levou ao sucesso lá no começo. É uma busca meio acelerada por mais, que no fim das contas acaba levando a menos. E o pior é que a sociedade muitas vezes aplaude essa pessoa, né? Nossa, como ele dá conta de tudo. Mas por dentro, a pessoa tá se esgotando. Pois é. O bom comportamento, que seria dizer não para proteger o essencial, às vezes é punido socialmente, enquanto dizer sim para tudo é celebrado. É complicado. Então tá. O primeiro passo é reconhecer que a gente tem o poder de escolher onde colocar nossa energia. Parece óbvio falando assim, mas na prática... Não é tão simples, não. O essencialismo vê a escolha não só como algo que a gente tem, mas como uma ação. Uma ação que a gente precisa exercer, sabe? O tempo todo. Senão a gente cai na inércia. O autor mesmo passou por isso, né? Ele contando da faculdade de Direito. Na Inglaterra, sim. Ele tava lá, mas sentia que não era bem aquilo. Ficava em cima do muro, sem coragem de largar. Aí ele se forçou a perguntar: se eu só pudesse fazer uma coisa com a minha vida agora, o que seria? E a resposta não era direito. E se você quiser se aprofundar e realmente fazer desse livro parte da sua jornada, eu deixei um link seguro aqui embaixo para você garantir a sua cópia física. Ter o livro em bronze faz toda a diferença. Não era. E ele percebeu que não escolher ativamente já era uma escolha ruim, por omissão. Ele estava deixando a vida levar. É a diferença crucial entre a mentalidade do tenho que fazer isso, que é passiva, você se sente obrigado, e a do eu escolho fazer isso, que é ativa, você está no controle. Muita gente cai nesse que a psicologia chama de impotência aprendida, né? Exato.
Depois de tanto se sentir sem controle sobre as demandas, a pessoa meio que ou desiste, ou então fica hiperativa. Aceita tudo porque acha que não tem escolha, que tem que fazer tudo. E para conseguir escolher bem, a gente precisa saber diferenciar o que realmente importa daquilo que é só barulho, né? O livro fala da desimportância de quase tudo. É forte essa frase. É forte, mas tem muito fundamento. Lembra do princípio de Pareto? 80-20? Ah, sim. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços? Isso. Foi observado pelo Vilfredo Pareto lá atrás com distribuição de riqueza. Mas, nossa, se aplica a tanta coisa. O Joseph Juran usou isso para revolucionar a qualidade industrial no Japão. Ele focou nos poucos defeitos que eram vitais, que causavam a maioria dos problemas. Ignorou o resto, basicamente. A ideia é essa: identificar esses 20% que são essenciais e concentrar a energia ali. O resto é... Bom, o resto é resto. E aceitar que para focar nesses 20% você tem que abrir mão de outras coisas. É a tal da concessão, né? O famoso perder para ganhar. O exemplo da Southwest Airlines é muito bom para isso. Clássico. O Herbie Kelleher, que fundou a empresa, tomou decisões muito claras. Voos diretos, ponto a ponto, sem refeição a bordo, sem assento marcado. Uma classe só. Ele abriu mão de um monte de coisa que as outras companhias ofereciam. Exatamente. Mas ele fez isso de forma deliberada, para focar obsessivamente em baixo custo e eficiência. Era uma estratégia de concessão consciente. Ele sabia o que estava perdendo para ganhar onde importava para ele. E deu muito certo. Enquanto isso, teve a Continental, que tentou copiar a Southwest com a Continental Light. Ah, estratégia em cima do muro. Isso. Tentaram imitar sem largar o modelo antigo que já tinham. Ficaram com duas estratégias que brigavam entre si. O resultado? Prejuízo e confusão. Não funciona. E na vida pessoal, imagino que seja a mesma coisa. Tentar encaixar só mais uma coisinha, aquele meio rapidinho antes da reunião, aceitar mais um projeto, mesmo com um prazo apertado. Geralmente significa sacrificar algo sem nem perceber. A pontualidade, a qualidade do trabalho que você entrega, a sua própria sanidade mental às vezes. A pergunta essencialista, então, não é como eu faço para dar conta de tudo, mas sim, qual concessão vale a pena eu fazer conscientemente? Ou, como Michael Porter diz sobre estratégia, que problema eu quero ter? Porque alguma concessão você vai ter que fazer. Escolha qual. Ok, entendi. Escolher, discernir o vital, aceitar as concessões. Mas como fazer isso na prática, no meio da correria do dia a dia? Parece que falta tempo até para pensar nessas coisas. Esse é um ponto-chave. Criar espaço para pensar. O essencialismo defende muito que a gente precisa escapar um pouco da rotina operacional para ganhar clareza. É tipo apertar o botão de pausa mesmo. Tipo Bill Gates com aquelas Think Weeks, que ele se isolava por semanas só para ler e pensar estrategicamente. Exatamente esse o espírito. Ou o Jeff Weiner, lá no LinkedIn, que reserva blocos de tempo na agenda dele só para pensar. Sem reunião, sem interrupção. Mas não precisa ser uma semana inteira, né? Imagino que para a maioria das pessoas isso seja inviável. Não, claro que não. Pode ser 1 hora por dia, 1 manhã por semana. O importante é criar algum espaço regular para reflexão, longe do furacão das demandas constantes. E proteger esse tempo, sabe? Como se fosse um compromisso inadiável. O livro também fala de uma coisa que parece totalmente o oposto de trabalho sério. Brincar. Como assim? Qual a conexão disso com o essencialismo? Parece contraintuitivo, né? Mas a pesquisa do Stuart Brown, que é um pesquisador dessa área do brincar, mostra que o brincar, fazer algo pela pura alegria, sem um objetivo externo, é fundamental para a nossa criatividade, para a nossa adaptabilidade, para resolver problemas de forma diferente. Sério? Brincar ajuda nisso tudo? Sim, porque brincar expande nossas opções mentais, sabe? E combate o estresse. E o estresse é um inimigo gigante da nossa capacidade de pensar com clareza. Empresas que a gente admira pela inovação, tipo Google, Pixar, elas sabem disso e incentivam esse lado lúdico. Interessante. E além de criar esse espaço mental, tem a questão de proteger o nosso ativo físico principal, que somos nós mesmos. Isso inclui dormir bem, coisa que, nossa, tanta gente sacrifica hoje em dia.
Com certeza absoluta. O livro conta a história de um executivo, acho que o nome era Jeff, que teve um colapso mesmo, um burnout, por causa da privação crônica de sono. Pesado. Ele aprendeu do jeito mais difícil que dormir não é luxo, não é perda de tempo, é manutenção essencial. Tem estudos que mostram que os melhores violinistas, por exemplo, não só praticam mais horas, mas eles dormem mais horas também. O sono consolida o aprendizado, recupera o cérebro. E tem aquela pesquisa que compara a falta de sono com embriaguez, né? Exato. Afeta o desempenho cognitivo, a tomada de decisão, tanto quanto estar alcoolizado. Dormir bem não é opcional para quem quer ter alta performance, é investimento. Ok, então. Criamos espaço para pensar, protejamos nosso bem-estar com sono e talvez até brincando. O próximo passo seria filtrar mais ativamente o que entra na nossa vida e no nosso trabalho. Ser mais seletivo. Sim. Aí entramos na fase de selecionar e eliminar. E a chave aqui é usar critérios, assim, extremamente rigorosos. Pensa num armário de roupas. Tá. Se o seu critério for, talvez um dia eu use isso aqui, o armário vai ficar lotado de coisa que você nunca usa. Agora, se o critério for, eu amo essa peça, eu uso ela com frequência, aí sim você começa a abrir espaço para o que realmente importa. Gostei da regra dos 90% que o livro menciona. Avaliar uma opção, uma oportunidade, sei lá, de 0 a 100. Isso. Se não for um 9 ou 10, ou seja, 90% ou mais, trate como se fosse um 0. Rejeite. Simples e direto. É uma forma poderosa de combater a mediocridade, sabe? E focar só naquilo que é realmente excelente para você, que te entusiasma de verdade. A empresa de móveis Vitso é um exemplo extremo disso. Ah, é verdade. Eles passaram décadas vendendo praticamente só um sistema de estantes, né? Exato. Porque era o único produto que passava nos critérios absurdamente altos deles. A regra lá era, se não for um sim óbvio, então é um não óbvio, para tudo. Produtos, contratação. Uau! Mas para ter essa coragem, essa disciplina, para ser tão seletivo, acho que a pessoa precisa ter muita clareza do que está buscando, né? Um propósito muito bem definido. Senão, como vai saber o que é 90%? Totalmente. Esse é o ponto. O livro contrasta aquelas missões de empresas super genéricas, sabe? Que ficam bonitas na parede, mas não ajudam ninguém a tomar decisão nenhuma. Ser líder de mercado com inovação e foco no cliente. Pois é. Contrasta isso com o que ele chama de objetivo essencial, que é algo concreto, inspirador e mensurável. O exemplo do projeto Make It Right do Brad Pitt, depois do furacão Katrina, é perfeito. Que não era só ajudar Nova Orleans. Não, era específico. Construir 150 casas específicas, ecológicas e seguras para famílias específicas de um bairro específico. Entende a diferença? Essa clareza é que dá força e a direção para dizer não para todo o resto que não contribui diretamente para aquele objetivo. E aí, com essa clareza, chegamos no famoso e às vezes temido dizer não, que é difícil para muita gente, né? Como fazer isso sem parecer egoísta, sem queimar pontes? É uma habilidade que se desenvolve com a prática. E o livro dá umas táticas boas porque ele chama de não elegante. Tipo? Fazer uma pausa antes de responder, sabe? Não dizer sim por impulso. Oferecer um não, mas... Tipo, sugerir outra solução, outra pessoa que poderia ajudar. Dizer que precisa verificar a agenda, isso te dá um tempo para pensar numa resposta melhor. Ou ser transparente sobre as concessões, né? Exato. Falar, olha, para eu conseguir fazer X para você, eu vou ter que adiar Y, que era importante para Z. Qual é a prioridade aqui? Às vezes a própria pessoa que pediu repensa. O importante é ser claro, ser respeitoso. No fim das contas, um não claro é muito mais gentil do que um sim vago que nunca se cumpre de verdade. Troca popularidade de curto prazo por respeito de longo prazo. E além de dizer não para coisas novas que chegam, às vezes a gente precisa ter coragem de abandonar coisas que já começamos, mas que não estão indo para lugar nenhum, certo? O tal do descomprometimento. Ah, sim. E isso dói por causa de um viés cognitivo forte, a influência dos custos perdidos. A gente tem uma tendência enorme a continuar investindo tempo, dinheiro, energia em algo, um projeto, um relacionamento, até num filme ruim que está assistindo, só porque já investiu muito até ali, mesmo sabendo que não vai dar certo. O exemplo clássico é o avião Concorde, né?
Continuaram botando dinheiro mesmo quando já era óbvio que não era viável economicamente. Exatamente, porque já gastamos tanto. Como que a gente supera essa armadilha mental? Uma tática boa é se perguntar, se eu não estivesse já envolvido nisso com todo o histórico, eu entraria agora, sabendo o que sei hoje? Isso ajuda a neutralizar o efeito dotação, que é a nossa tendência a supervalorizar o que a gente já possui. Faz sentido. Se a resposta for não, talvez seja a hora de pular fora. É por aí. Admitir o erro ou que a situação mudou para poder seguir em frente é libertador. Às vezes buscar uma segunda opinião neutra ajuda muito. Ou fazer um orçamento base zero com seus compromissos. Reavaliar tudo periodicamente, como se estivesse começando do zero. No fundo, essa fase toda de selecionar e eliminar é como editar a nossa vida, né? Igual um editor de filme ou de livro faz. Bela analogia. É isso mesmo. Cortar o que não serve ao propósito principal, o que distrai da mensagem, condensar para aumentar o impacto. Menos, mais melhor. Ok, exploramos, eliminamos o excesso. Agora, como a gente garante que aquilo que é essencial seja realmente executado? E, de preferência, sem que isso seja um sofrimento, sem tanto esforço. Boa pergunta. Aqui entram as estratégias para tornar a execução mais fluida, quase sem esforço. A primeira delas é estabelecer limites claros. Limites. Tipo, a história daquela moça, a Jin Young, que estabeleceu limites com a chefe dela sobre tarefas que não eram da equipe, que no começo deu um atrito, mas depois a chefe passou a respeitar. Exatamente essa. Ou o exemplo do Clayton Christensen, professor de Harvard, que decidiu, por princípio, não trabalhar aos domingos, por motivos pessoais e religiosos. E ele manteve isso, mesmo sob pressão de colegas ou prazos. E isso acabou gerando respeito, né? Sim, porque limites claros protegem seu foco, sua energia, seu tempo para o que é essencial para você. Tem uma metáfora ótima no livro sobre ter uma cerca no quintal. A cerca não te restringe, ela define o seu espaço seguro. Onde você pode agir com liberdade dentro daqueles limites. Isso. Limites claros nos libertam para focar no essencial dentro do nosso espaço, sem deixar que os problemas dos outros invadam o tempo todo. Outra ideia que achei interessante foi a de criar buffers, ou margens de segurança. Tipo folgas. Sim, é a ideia de esperar o inesperado. Porque ele sempre acontece, né? O trânsito que não estava previsto, o cliente que pede uma alteração de última hora, o voo que atrasa. Se você vive com a agenda no limite, qualquer pequeno imprevisto vira uma crise. E como criar essas margens na prática? Uma dica bem prática do livro é: sempre adicione uns 50% de tempo extra nas suas estimativas para qualquer tarefa ou projeto. A gente tem uma tendência enorme a ser otimista demais, a chamada falácia do planejamento. Nossa, 50% é bastante. Parece, mas ajuda a absorver os imprevistos. Outra coisa é fazer um planejamento de cenários básicos. Qual o pior que pode acontecer aqui? Se acontecer, qual o meu plano B? Como posso me preparar minimamente? Isso reduz a ansiedade e aumenta a resiliência. Faz sentido. E além das margens, tem a questão de remover obstáculos, em vez de só ficar tentando forçar a passagem, empurrar a pedra morro acima. Isso vem muito da teoria das restrições, popularizada no livro A Meta. A ideia é identificar qual é o maior gargalo no seu sistema, o caminhante mais lento que está segurando todo o resto. O Herbie. O Herbie, exato. Em vez de tentar otimizar 1000 coisinhas que não são o gargalo, concentre seus esforços em remover aquele obstáculo principal. Isso geralmente tem um impacto muito maior no resultado final. É um investimento mais estratégico. E para manter a gente motivado nesse processo todo, o livro fala muito sobre o poder das pequenas vitórias. Isso é fundamental. Pesquisas de gente como Teresa Mabel e Steven Kramer mostraram que o maior motivador no trabalho não é reconhecimento ou bônus, mas sim a sensação de estar progredindo em um trabalho significativo. Então a dica é quebrar as grandes metas em passos menores. Exatamente. Em vez de mirar naquela meta gigantesca que parece impossível e te paralisa, o essencialista foca em começar pequeno. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Celebre esse pequeno avanço. Isso cria um ciclo positivo, um impulso. Pequenas vitórias vão se somando e alimentam grandes conquistas. E por último, nessa parte da execução, tem o poder da rotina,
que parece meio contraintuitivo de novo, né? A gente associa a rotina com chatice, com falta de criatividade, mas o livro defende o contrário. Defende muito. Pensa no Michael Phelps de novo. Aquela rotina pré-competição dele, super detalhada, cada passo, cada música. Aquilo não engessava. Pelo contrário. Automatizava o processo. Isso, automatizava um monte de decisões e ações, liberando a mente dele para focar 100% na performance na hora H, no momento crucial. A rotina certa, a rotina que apoia o essencial, ela transforma o esforço consciente em algo quase automático. E isso libera energia mental. Libera muita energia mental para coisas que realmente exigem nossa atenção, nossa criatividade nessa tomada de decisão. Uma boa rotina não mata a criatividade, ela libera. E como criar rotinas que sejam realmente boas, que ajudem? O livro sugere começar pequeno, focar em uma rotina essencial de cada vez, identificar um gatilho que já existe na sua vida e associar a ele a nova rotina desejada. Tentar fazer a tarefa mais importante ou mais difícil logo no começo do dia, antes que as urgências te engulam. O segredo é ir tornando essencial o caminho de menor resistência, o caminho padrão. E aí, para fechar o ciclo, para que tudo isso funcione, escolher eliminar, executar com mais fluidez, tem um elemento final que amarra tudo. Precisamos estar presentes. Presentes, no sentido de estar focado no aqui e agora, né? Não adianta estar fisicamente num lugar se a cabeça está em 1000 outras coisas. Lembrei daquele exemplo do colega pedindo ajuda para arrumar emprego, mas o tempo todo distraído no celular. Exatamente isso. Os gregos antigos tinham 2 palavras para o tempo. Cronos, que é o tempo do relógio, o tempo quantitativo que a gente mede, e kairos. Kairos. Kairos é o tempo qualitativo, o tempo vivido intensamente, o momento oportuno, a presença no agora. O essencialista busca viver mais em kairos, totalmente imerso naquilo que está fazendo no momento presente. Seja numa conversa importante, numa tarefa que exige foco ou até mesmo saboreando uma refeição. E essa presença melhora o foco e a qualidade do que a gente faz e da própria experiência de viver, imagino. Com certeza. Melhora a conexão com as pessoas, melhora a capacidade de perceber oportunidades, melhora a execução. O mestre de sushi, Jiro Ono, é um exemplo disso. Aquela maestria vem de décadas de foco total em cada detalhe, em cada momento. E como cultivar mais essa presença no dia a dia corrido? Com práticas simples, na verdade. Parar de vez em quando ao longo do dia e se perguntar: o que é importante agora? Não amanhã, não daqui a 1 hora. Agora. Fazer uma pausa consciente antes de mudar de contexto. Tipo, antes de entrar em casa depois do trabalho, respirar fundo por 1 minuto para chegar de verdade. Ou praticar atenção plena em coisas simples, como tomar um chá. Exatamente. Prestar atenção de verdade nas sensações. Estar presente é uma escolha. Uma escolha que a gente pode fazer a cada momento. Então, resumindo o nosso mergulho de hoje, o essencialismo parece ser menos um método cheio de regras e mais uma filosofia de vida, talvez. Uma abordagem diferente para encarar tudo. Dia para conseguir gerar nossa maior contribuição e, ao mesmo tempo, viver com mais propósito, com mais significado e com menos arrependimento. É quase um antídoto para essa sensação de sobrecarga constante, de viver no piloto automático que tanta gente sente hoje, né? É um antídoto poderoso, sim, porque ele devolve a agência pra gente, o poder de escolher. E acho que fica o convite à reflexão para quem nos ouve, talvez com a pergunta que resume tudo isso. O que é essencial? Usar essa pergunta como uma bússola no dia a dia talvez seja a chave para construir uma vida mais alinhada, mais significativa. Exato. Não é algo que se alcança de uma vez por todas. E se você quiser se uma prática aprofundar e contínua, realmente fazer uma escolha desse que se livro renova parte a da cada sua dia, jornada, a cada eu decisão. deixei um link seguro O aqui poder de embaixo para escolher você uma garantir vida a sua com mais cópia significado física. e menos Ter o livro ruído em bronze tá sempre faz disponível toda a pra diferença. Obrigado por ficar com a gente até o fim deste bate-papo. E não esquece de conferir se você já se inscreveu no canal para não perder o próximo encontro. Eu também agradeço muito pela sua companhia. Conta nos comentários o que mais chamou sua atenção. E já se prepara porque no próximo encontro tem mais um livro especial esperando por você. Até lá!